Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, na disciplina de Análise de Qualidade de Imagem, IQA, a gente vai ver sobre atributos de qualidade de imagem na fotografia, certo? E aí, conforme a gente viu no capítulo anterior, a qualidade da imagem ela pode ser descrita em um conjunto de termos limitados, certo? Que acaba representando a experiência que o fotógrafo, que o ato de fotografar capturou, tá? E nessa aula, através de exemplos, a gente vai entender o impacto que essas configurações limitadas podem causar na aparência da imagem, né? São aspectos importantes que acabam influenciando tanto atributos globais quanto locais da imagem. E aí a gente vai estar vendo a diferença entre esses atributos. E aí eu trouxe aqui novamente uma definição. Essa daqui é a definição mais interessante que eu encontrei sobre o que é IKEA, certo? E é do próprio autor da nossa principal referência. Aí ele fala que IKEA é a qualidade percebida de uma imagem sob uma condição de visualização particular, determinada pelas configurações e propriedades dos sistemas de imagem de entrada e de saída. Lembrando que o sistema de imagem de entrada seria quem captura aquela cena e o de saída é o que expõe aquela cena. Em última análise, influencia o julgamento de valor de uma pessoa sobre a imagem. Certo? Então, o que é que ele quer dizer? A análise de qualidade da imagem são qualidades percebidas seguindo limitações tanto do sistema de entrada como de saída para uma pessoa, levando em conta que essas restrições do sistema de entrada e de saída acabam sim influenciando na percepção daquela pessoa que está julgando, né? E aí ele coloca como pessoa, mas claro, a gente pode estender isso para métricas, por exemplo, né? Uma métrica para você analisar a quantidade de ruído de uma imagem, certo? É uma métrica automática, não é uma pessoa que está lá julgando, tá? E aí eu anotei aqui embaixo do slide só para a gente relembrar algumas das características principais de uma cena que a gente viu na última aula, né? Que seria a cor, a forma, a textura, profundidade e a faixa de luminância. Isso é interessante porque, como eu citei na nossa aula sobre essas características, durante a disciplina a gente sempre vai estar falando dessas propriedades, né? Dessas características da imagem, tá? E aí agora começando com os atributos globais, certo? Lembrando que a gente tem os globais e os locais. A gente vai começar pelos globais e a distinção entre os dois acaba sendo fácil, certo? Um atributo ele é classificado como global quando independente da escala ou então da distância de visualização daquela imagem, né, apresentada pelo sistema de saída, a gente consegue perceber essas características, né, esses atributos globais, certo? Novamente, essa aula vai ser totalmente focada em exemplos, tá? Então não se preocupe caso não tenha ficado claro, porque a gente vai ver muito em breve, tá? Mas só para tentar fixar um pouco mais, os atributos locais é quando, independente da distância da imagem ou da resolução dela, você consegue perceber que há uma diferença ali naquele atributo. Você consegue perceber aquele atributo, tá? E aí, as diferenças na aparência de tais atributos serão igualmente visíveis na maioria das distâncias de visualização e tamanho da imagem, tá? Esses são os globais. E aqui eu elenquei alguns atributos globais que são um dos mais importantes, tá? Que é a exposição, reprodução tonal e brilho. A gente vai estar vendo esses itens, tá? Todos esses que eu estou falando nessa aula. A cor também é outro atributo, distorção óptica e outros artefatos geométricos, a não uniformidade da imagem, como o sombreamento de cor e também o sombreamento de luminância, tá? Então, esses vão ser os itens que a gente vai estar focando sobre os atributos globais nessa aula, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para que a gente possa entender melhor o que é um atributo local e o que é um atributo global, tá? Onde nessa imagem, vamos observar primeiro essa linha de imagens grandes, tá? Aqui na esquerda, a gente tem a imagem original, tá? No centro aqui, mais à direita, né, dessa imagem
é original. A gente tem uma imagem que teve uma saturação de cor alterada, certo? Então a gente pode ver que ela está menos colorida do que a imagem da esquerda, porque a saturação da cor dela foi reduzida, tá? E aqui na direita é a imagem original, só que com a alteração na nitidez dela. A gente consegue ver um aspecto de blur, um aspecto de borramento, porque a nitidez dela foi reduzida, tá? Então a gente tem essas três imagens, sendo duas delas modificações, tá? E aqui embaixo eu coloquei a mesma versão da imagem de cima, só que com uma escala menor. Eu reduzi a imagem. E aí a gente consegue perceber que a saturação da cor, a alteração nas cores da imagem, a gente consegue perceber isso claramente, independente do tamanho da imagem. Ou seja, isso é um atributo global. A cor é um atributo global, como a gente viu no slide anterior, lá naquela listinha, certo? Lembrando que atributos globais são esses que a gente consegue perceber mesmo em distâncias e em escalas diferentes do sistema de saída da imagem, enfim, vocês entenderam, eu acho. Enquanto que aqui a nitidez, ela não é um atributo global, porque quando a gente pega essa mesma imagem que está com blur e a gente faz a redução do tamanho dela, a gente consegue sim interpretar que há uma certa diferença da imagem original, só que não sofreu tanto como sofreu a saturação da cor. Talvez se eu tivesse reduzido ainda mais a imagem que teve a sua nitidez reduzida, a gente conseguiria entender que é a mesma imagem. Essa daqui da direita, pequenininha, com essa da esquerda, que seria a original, certo? Então, a nitidez é um atributo local. A gente não consegue distinguir tão bem quando a gente se distancia da imagem ou então quando a gente reduz o tamanho dela, tá? E aí é uma forma bem fácil da gente identificar o que é um atributo global e o que é um atributo local. Agora a gente vai começar falando do primeiro atributo global, certo? Que é a exposição, mas a gente também vai estar falando da redução tonal e do flare, certo? E a exposição a gente pode entender como sendo a quantidade de luz que um sensor captura durante a captação de uma cena, tá? Aí eu coloquei aqui. O brilho de uma imagem certamente é algo importantíssimo, certo? Para a impressão geral daquilo que a gente está tentando capturar. Embora haja uma grande liberdade artística, sim, o ajuste na exposição ainda é bastante fácil de julgar se o assunto de uma foto está exposto corretamente ou não. Ou seja, embora o fotógrafo tenha ali é, a liberdade de escolher o quanto de exposição a foto vai utilizar, a gente consegue determinar limiares que a partir dali a gente entende que a imagem não está legal, a gente consegue julgar a imagem com uma qualidade baixa, tá? E aqui tem três exemplos. Esse da esquerda é uma imagem com a exposição baixa, tá? Ou seja, a captação de luz foi muito pouca para ela. Aqui no centro, a imagem com a captação de luz normal, né? O sensor ficou exposto o suficiente para que a gente consiga ver os detalhes que são muito claros, sem tanto problema, como também os detalhes que são escuros naturalmente, como essa sombra do peito do cachorro aqui. E aqui mais à direita, uma imagem com superexposição. A imagem foi super exposta. A gente consegue ver sim mais detalhes nessas faixas mais escuras. Entretanto, nas faixas, na região da imagem aqui, que são mais iluminadas naturalmente, a gente vê que está estourado. A gente percebe que há uma superexposição de luz daquela parte da imagem, certo? E aí é importante que a gente entenda a relação entre faixa dinâmica e a exposição. A gente viu faixa dinâmica na aula anterior, certo? E aí a gente entende faixa dinâmica como sendo o intervalo de luminosidade que aquele sistema de entrada, ou seja, é o objeto que captura a imagem, né? É a câmera, ele consegue representar, né? Ele consegue capturar aquilo. Enquanto que a exposição é a quantidade de luz que eu estou expondo o sensor. São coisas diferentes. Faixa de luminância é a capacidade
daquele objeto de absorver um intervalo de luminância, enquanto a exposição é o quanto eu exponho aquele objeto à captação da luz, certo? Então, aqui, ajustando a exposição, é possível controlar onde, certo? A faixa dinâmica permanecerá durante a captura de uma cena. A gente entende esse onde como sendo justamente a quantidade de luz que a gente está possibilitando que a faixa dinâmica de luminância esteja representando. Então, se em uma câmera que tem esse intervalo de luminância aqui, dinâmica, eu exponho pouca luz, ela vai ficar mais escura, um pouco, certo? Ou seja, a faixa de luminância ela vai tender a representar luminâncias mais fracas, enquanto que em uma exposição mais alta, essa faixa ela é movida para que a gente consiga, não para a gente consiga, mas a câmera teve que fazer isso para que ela conseguisse representar toda aquela faixa de luminância, já que a gente está expondo ela a mais luz. E aí, aqui eu trouxe um exemplo bem interessante, né? São duas câmeras que foram utilizadas para capturar essa mesma imagem, certo? E essas duas câmeras, elas possuem uma faixa de luminância dinâmica muito diferentes. Ou seja, essa coluna primeira, essas duas imagens, foram capturadas com a câmera A, certo? Com uma câmera, e essa coluna aqui da direita foi capturada com a outra câmera, certo? E aí, essas duas cenas aqui representam uma imagem, uma cena, né? A gente está tentando capturar uma cena com a baixa exposição, que seria essa de cima, para as duas câmeras, e outra cena com a alta exposição, né? E aí a gente percebe que não tem tanta diferença, né? Não tem uma diferença significativa na qualidade da imagem quando a gente observa, né? Comparando especificamente esses cenários, tá? A gente não entende, a gente não consegue interpretar direito essa grande diferença na qualidade da imagem. Entretanto, né, se eu pegar aquela imagem que tem uma baixa exposição e elas forem aprimoradas digitalmente, e aí a gente tem esse nome bonito para explicar que a gente está meio que aumentando como um pós-processamento o brilho dela, certo? E alterando ali um pouco do contraste, a gente está multiplicando os valores daquela imagem capturada com a baixa exposição, tá? Que é essa escura. A gente percebe que a câmera da esquerda tem um baixo alcance dinâmico. Lembra da faixa de luminância dinâmica? É exatamente isso. Essa câmera da esquerda tem uma baixa faixa de luminância dinâmica. Ela tem um range muito pequenininho em comparação com a câmera da direita, certo? E aí fica muito claro o efeito negativo que isso pode causar. Perceba que nessa imagem da esquerda a gente percebe muito ruído. Muito ruído. Claro, a parte mais clara da imagem está estourada nas duas. Eu estou falando estourada, certo? Mas é porque eu imagino que seja um termo mais compreensível aqui entre a gente, tá? Mas assim, os valores brancos estão muito mais brancos, né? Os valores brancos da imagem original, digamos assim, essas regiões mais claras, porque justamente foram multiplicados, né? E se um valor grande é multiplicado, ele vai ser um valor muito maior em comparação com um valor pequeno, tá? E aí eu posso até representar isso da seguinte forma: eu vou pegar essas duas imagens aqui, vou duplicar esse slide, certo? Só para que a gente consiga entender o que foi feito ali. Opa. Eu vou recortar essa imagem que foi capturada com exposição mais alta, certo? Vou pegar aquela imagem resultante que a gente viu, que as duas câmeras, após aquela multiplicação de valores, representou uma grande diferença, certo? Então vou deixar elas aqui. E nessa imagem que está subexposta, eu vou fazer algumas modificações nela, utilizando a própria ferramenta aqui. Deixa eu colocar em tela cheia porque fica mais fácil, né, da gente visualizar. Vou fazer alguns ajustes, vou aumentar o brilho dela para 75, certo? Pode ver que ela ficou estourada, certo? E aumentar um pouco o contraste dela.
Aí percebam que realmente a imagem da esquerda capturada com uma câmera mais simples, assim, ela pode até ser uma câmera mais barata, certo? Ela tem sim bem mais ruído, né? Ela tem uma faixa dinâmica muito menor do que aquela câmera que seria mais sofisticada, certo? E aí eu estou representando aqui uma edição que eu fiz na hora com aquela imagem que mostra isso, né? Da própria referência aqui, que realmente isso acontece, tá? E aí vamos seguindo. Neste caso, a câmera de baixo alcance dinâmico mostra consideravelmente menos detalhes devido a esse mascaramento de ruído, certo? A gente está vendo aqui bastante ruído. E aí tem um adendo muito importante, isso não está na referência, mas eu achei assim bem interessante que vocês tenham ciência disso, que seria a diferença de exposição e de brilho, tá? Isso aqui é algo interessantíssimo. A exposição se refere ao processo de captação de luz pelo sensor, tá? Enquanto que quanto mais tempo eu expor aquele sensor à luz, mais branca vai ficar a imagem, mais branca não, mais clara, mais luminosa vai ficar a imagem, justamente porque eu estou movendo aquele intervalo de luminância dinâmica, certo? Enquanto que o brilho é diferente da exposição, porque ele se refere a uma etapa de pós-processamento onde você aumenta a luminosidade da imagem, certo? E aí são coisas um pouco diferentes, porque enquanto uma você está movendo assim no processo de captação, a outra você está fazendo no processo de edição da imagem, né? E aí eu até coloquei aqui que pode se ajustar o brilho independente da exposição, certo? Mas aí eu não posso ajustar a exposição independente do brilho. Isso aí nem faz tanto sentido, certo? Porque o brilho é uma etapa pós-exposição, tá? Então, ajustar o brilho de uma imagem pode aumentar ou diminuir a luminosidade geral da cena, mas não recupera os detalhes que foram perdidos durante a exposição da imagem. Então, se eu fiz uma exposição incorreta na imagem, no ato da captura, não adianta eu tentar ajustar o brilho para socorrer aquela imagem, para deixar ela legal, certo? Então, tem essa diferença que eu acho bem relevante aqui para trazer para vocês. E aí, um outro efeito é o flare, certo? Esse efeito acaba sendo causado pelo reflexo da luz pelo próprio mecanismo de captura da cena, certo? E aqui tem essa imagem onde tem um objeto muito luminoso aqui que provavelmente era o Sol, certo? O Sol não está aparecendo nessa imagem, só que os fótons que ele emite estão batendo nos, nas lentes e em todo o sistema refratário de uma câmera, e essa imagem que não era para chegar no sensor está chegando, certo? Isso acontece também nos telescópios. Então, se você tem um telescópio, né, você tem um tubo bem grande no telescópio e você aponta ele para uma direção, mas tem um objeto que não está na direção que você apontou, mas está relativamente perto, a luz daquele objeto vai chegar e sair batendo dentro do cano do telescópio até que chegue é, no sistema visual, né? Então, a gente não deveria estar vendo essa faixa de luz, mas sim, isso acaba acontecendo devido a, assim, diversos fatores, até mesmo sujeira. Eu acho que vocês já tiraram uma foto com a câmera suja, vocês percebem que uma, tem um brilho a mais, tem um efeito a mais ali que a gente chama de flare, que acaba muitas vezes ocupando toda a imagem, que é justamente a luz que não deveria estar entrando no sensor, ela bate naquela sujeira da câmera, certo? E aí essa sujeira desvia a luz para o sensor, quando não era para isso acontecer. Por isso que é importante que a gente sempre, quando for capturar uma imagem, tenha a lente da câmera limpa, certo? E assim, novamente, isso é uma coisa que não acontece só por conta da sujeira, são diversos fatores, tá? Que podem estar causando esse flare. Isso pode acabar gerando esses artefatos, né? Como a gente pode ver aqui que nesse caso afetou toda a imagem está causando esse efeito, mas também podem ser artefatos localizados que a gente chama de ghosting, né? Seriam fantasma.
Que aí quando a gente, por exemplo, tira uma foto que, vamos supor que a câmera está bem, a lente está bem limpa, a gente tira uma foto que não está saindo o sol, como essa daqui, mas o sol está relativamente no ângulo perto. E aí a gente vê aqueles círculozinhos como se fosse efeito da luz solar mesmo, batendo na câmera, certo? Em jogo a gente tem isso, em jogos de videogame, como uma tentativa de tornar a iluminação mais realista, certo? E acaba sendo um efeito muito bonito muitas vezes, mas assim, varia muito do cenário, né, da cena que você está tentando capturar. E aí, esses artefatos que não são localizados, esses artefatos mais globais, e também os ghostings, na verdade, eles acabam alterando tanto o contraste da imagem, eles diminuem o contraste, certo? Então a imagem tem esse aspecto de ser menos contrastante, né, os tons, e também a saturação, ela acaba inibindo as cores da imagem. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, esse verde da planta, em que eu estou circulando aqui com o mouse, ele está muito diferente desse verde aqui da planta. Ambos estão sendo iluminados pela luz, certo? Estou tentando fazer uma avaliação justa aqui, só que esse verde está, assim, sob efeito de um problema, de um artefato do ato de capturação, tá? Compara esse verde aqui, mais perto da região do ângulo onde o Sol está, com esse verde aqui, que está sendo iluminado diretamente pelo Sol também, mas que está mais distante da origem desse artefato, tá? Então a gente chama isso de flare. E agora, tratando-se um pouco sobre cor, né? A cor, ela acaba sendo um objeto que pode, assim, ela tem uma variação muito grande também, né? Ela tem uma faixa de aceitabilidade muito grande, ela tem uma liberdade grande, porque a gente só vai saber ao certo se a cor está correta se a gente estiver fisicamente com o sistema visual perfeito naquele cenário em que a câmera foi utilizada para capturar a cena, certo? E aí os objetos na imagem à esquerda, né, que é essa daqui, e à direita são claramente identificáveis, ou seja, a cor não afetou a identificação desses objetos, mas em ambos os casos, a matriz de saturação está modificada, certo? Elas não são as cores originais da cena real que o olho humano conseguiria observar aquilo, tá? E a gente consegue sim ver aqui bastante diferença entre essas imagens, tanto aqui nas flores como no céu, tá? Nesse castelo aqui, eu imagino que seja um castelo antigo, a gente consegue ver diferenças, mas as duas estão ok, as duas estão legais, elas estão corretas, né? Como eu coloquei aqui. Mas assim, isso é muito subjetivo, tá? E vai depender muito da experiência que você teve nesse local, certo? Então, a faixa de comparação aqui acaba sendo muito grande quando se trata-se de cor, tá? E aqui, a determinação da reprodução das cores para uma câmera, em particular, geralmente é feita comparando-se com as cores renderizadas para um observador padrão. Isso aqui é muito interessante. Esse observador padrão aqui, a gente pode entender como sendo uma câmera super sofisticada que tenta representar aquelas imagens reais capturadas na tentativa assim, de representar, né, o que nosso olho humano, que é uma ferramenta excepcional, consegue capturar, certo? Então a comparação é feita com isso. Isso se torna ainda mais difícil pelo fato de parecermos preferir imagens de uma cena com cores mais vivas e saturadas em comparação com a que tem a colorimetria correta. Então, a gente, como pessoa, prefere imagens que têm um pouco mais de saturação, são imagens um pouco mais vivas, quando a gente compara com aquelas imagens que foram capturadas na tentativa de representar corretamente a cor que nosso olho consegue entender, certo? Consegue captar. E aí a gente tem essa comparação aqui, né? Onde à esquerda a gente tem essa imagem que tenta aproximar a captação do olho humano, mas aqui a gente vê uma imagem que é mais interessante, mesmo ela tendo uma alteração maior referente
as cores, né? A gente vê que está tudo muito colorido aqui. O céu está muito azul, a parede ficou muito mais colorida. Essa questão das flores aqui também, o roxo, o amarelo, a grama aqui está com a cor muito além do que ela realmente é no final das contas. Então a gente consegue entender que essa imagem da direita foi modificada, sim, ela está muito clara, mas ainda assim ela acaba chamando uma atenção positiva, sabe? E assim, eu estou falando de forma bem genérica, tá? Isso varia muito de pessoa para pessoa. E aí aqui eu trouxe um slide antigo, onde a gente fala um pouco sobre um slide antigo, eu digo da última aula, foi quando eu apresentei a adaptação cromática, tá? E aí eu vou só rever aqui, só reler para que a gente consiga relembrar para o que eu vou expor a seguir, né? Em outros aspectos, o sistema visual humano, que é o HVS aqui de inglês, né, pode acabar influenciando na percepção da cor. Nossa capacidade de se adaptar às cores do ambiente é muito poderosa, e realmente é bem poderosa. Essa adaptação cromática nos permite descontar a cor de iluminação do ambiente e julgar a cena de uma maneira mais correta, tá? E aí eu trouxe na outra aula esse exemplo aqui, onde a gente tem uma cesta, certo? Que está sob efeito de uma iluminação. A mesma cesta completa, né? A mesma cena por inteira, sob efeito de uma outra iluminação, que está um tom mais ciano aqui. E aí a gente ainda assim consegue identificar que isso é uma laranja, uma maçã verde, certo? Aqui é uma maçã vermelha, mesmo toda a iluminação da cena estando modificada, tá? Entretanto, quando a gente modifica apenas um aspecto da cena e não a cena inteira, a gente tem um pouco de dificuldade de discernir se aquela cor é a cor real ou a gente está vendo uma cor que foi modificada, certo? Foi alterada a iluminação somente nela. Então, essa adaptação a gente faz muito bem, mas tem cenários que realmente são extremamente difíceis, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade. Claro, se a, sei lá, a uva aqui tivesse verde, e uma outra uva que tivesse laranja, talvez a gente tivesse um pouco de dificuldade para. De dificuldade não, mas talvez a gente percebesse um pouco melhor que há um pouco de diferença. Eu entendo que há uva verde e também há na vida real, né? Uvas laranjas, ou uvas, uvas roxas, me desculpe, mas o que eu quero dizer é que a gente consegue se adaptar muito bem até nesses cenários mais difíceis, tá? Eu trouxe isso porque também é um aspecto que a gente está vendo nessa aula, mas agora não referente ao olho humano, referente a esses sistemas de entrada artificiais, né, que seriam as câmeras, tá? Então, o sistema visual humano tem uma ótima capacidade de adaptação, né, para experimentar essas cores aplicadas em um cenário por completo, diferentes iluminações em um cenário, enquanto que a câmera digital ela simula esse comportamento usando algoritmos automáticos de balanço de branco. Porém, às vezes, esses algoritmos falham. E aí, assim, quando falha é um resultado muito diferente, tá? Que aí, a partir dessa ótima capacidade que a gente tem, que o sistema visual humano tem, ainda assim a gente consegue capturar as diferenças de cor daquela imagem, né? Então aqui a gente tem dois exemplos, onde essa imagem de cima aqui é um exemplo em que a cor está aceitável, né? Com o céu ainda verde, a gente ainda assim consegue entender que tem alguma coisa estranha essas flores aqui, que se a gente já tiver visto então a imagem real, fica mais ok ainda. E aqui um exemplo 2 onde o equilíbrio de branco está inaceitável, né? A gente entende que toda a iluminação aqui está muito estranha, certo? Mas ainda assim, o olho humano ele consegue discernir que isso é uma flor, isso aqui é um castelo, isso aqui é um céu, porque a gente tem uma ótima capacidade de adaptação, certo? Seria a adaptação cromática. É, Ok, então só queria apresentar isso, né? Que a gente tem esse problema. A gente não, as câmeras têm esse problema, às vezes elas falham, mas devido a essa alta capacidade que a gente tem de adaptação, ainda assim a gente consegue entender aquela cena, tá? E aí eu queria trazer agora um pouco sobre os artefatos geométricos, que se referem ao deslocamento de partes das imagens, né? É, causando uma distorção aparente nos objetos. Só que essa distorção ela acaba não sendo suficiente para que a gente pare de interpretar aquele objeto. A gente ainda consegue
assim, identificar que aquilo é um objeto. É uma distorção causada pelo sistema de entrada, certo? Mas que isso não causa a impressão de que aquele objeto não é o que ele é. A gente ainda assim consegue entender aquilo, tá? A forma, como a gente viu também na aula anterior, eu estou me referindo a esse parágrafo aqui, é uma propriedade que é assim muito importante para que a gente consiga entender a cena que foi capturada por completo e assim a gente consiga avaliar a qualidade da imagem, certo? Então, se um objeto tem uma forma que foi muito prejudicada, logo a qualidade da imagem, sim, pode ser avaliada como negativa. Isso é muito importante, tá? E aí a gente tem dois tipos mais relevantes aqui de distorção geométrica, que são as distorções de perspectiva e as distorções ópticas, tá? Referindo-se à distorção perspectiva, aí eu trouxe aqui um exemplo, eu gostei muito dessa imagem, né, que dá para a gente identificar direito. Ele ocorre quando a gente utiliza uma lente que acaba distorcendo, quando a câmera utiliza uma lente que acaba distorcendo a periferia da imagem, certo? E aí eu vou sair um pouco aqui do texto, vou mais falar direcionado aqui às imagens. A gente percebe que são três imagens, certo? Aqui eu estou alterando a lente da câmera, a lente do sistema de entrada, onde de início a gente tem uma lente de 18mm, depois 34mm e depois 55mm. Perceba que quanto menor for os milímetros, mais aberta é a imagem, certo? E quanto mais aberta a imagem, maior é a distorção na periferia, certo? Aqui, na periferia da imagem, certo? Então, a impressão que a gente tem nessa primeira imagem, onde a gente tem um campo visual mais aberto, é que essa garrafa vermelha está bem mais distante, a perspectiva, né, retrata que ela está bem mais distante da garrafa azul e que ela é muito maior que a garrafa azul, certo? Enquanto que quando a gente vai reduzindo esse campo visual, ou seja, aumentando os milímetros de forma bem simplificada aqui, da lente que capturou a imagem, a gente vai tendo uma perspectiva mais adequada daquela imagem. Então perceba que se a gente comparar a imagem capturada por 18mm com a de 34, essa garrafa da periferia, né, essa garrafa rosa, vermelha, ela está mais próxima, a perspectiva que dá é que ela está mais próxima da garrafa azul e que ela é um tamanho, sim, maior que a garrafa azul, mas não tão maior como a gente viu aqui na imagem de cima, certo? E em uma intensidade ainda mais forte acontece nessa imagem mais abaixo, uma imagem que foi capturada com uma lente de 55mm, mas aí a gente entende sim melhor a distância, né, entre as duas imagens aqui, entre as duas imagens não, entre as duas garrafas e também o tamanho dela. Pronto, aí mantive a imagem aqui, mas para explorar um pouco mais tecnicamente essa questão das lentes, né? Então, o uso de uma lente com um amplo campo visual, a gente consegue visualizar mais esse efeito de distorção de perspectiva, certo? E pode alterar drasticamente a perspectiva e as proporções dos objetos em uma cena. Por quê? E aí eu acho que é uma das partes mais importantes, porque a gente está tentando capturar uma cena que é em 3D em 2D, certo? E para fazer isso, a gente acaba distorcendo a imagem. Essa questão de perspectiva, ela é totalmente influenciada por essa necessidade de transformar o 3D em 2D, certo? Isso aqui é, assim, é a parte mais importante dessa sessão da aula, certo? Então, quando a gente reduz o campo visual da cena, a gente está diminuindo um pouco essa dificuldade de entendermos essa perspectiva, certo? Porque a gente está reduzindo um pouco o cenário 3D para o 2D. Então a gente tem menos esse efeito de distorção perspectiva. Uma outra forma de distorção perspectiva surge ao usar lentes grande-oculares, certo? Que são lentes que são ainda mais fortes em questão de campo visual. Ela ainda captura ainda mais campo visual, certo? E essas lentes, elas, como já esperado, né, causam ainda mais efeito de
de distorção perspectiva, certo? Então, se a gente tiver, por exemplo, a imagem, e aí eu vou utilizar aqui o exemplo anterior, que eu acabei pulando, se a gente tiver uma cena em que a gente tem diversas pessoas, né, um grupo, sei lá, de 20 pessoas, e está tirando uma foto, certo? Tá batendo um retrato. A gente percebe que as pessoas que ficaram na periferia da imagem, ou seja, no recanto da imagem, elas vão sofrer um pouco de distorção por conta disso, né? E é tanto uma distorção óptica, causada justamente pela câmera, pela lente, desculpa, como a gente vai ver, como também uma distorção de perspectiva, tá? Elas vão ficar um pouco mais gordinhas, por exemplo, um pouco mais deformadas, certo? O rosto dela vai parecer mais largo, os braços vão parecer mais largos. Isso é bem comum quando a gente quer fotografar, assim, uma cena em que objetos vão ficar na periferia da imagem, tá? Ok, então aqui eu capturei lá no laboratório uma imagem, né, com meu celular. Aqui ele acaba tendo duas câmeras, certo? Uma é grande angular, a outra não. E aí a gente consegue perceber bem essa diferença, certo? Peguei um cadeado e a minha caneca, da hora de relaxar, e tirei essa foto. Essa primeira foto, a foto A, ela foi tirada com uma lente que tem um campo visual mais amplo. A gente consegue perceber menos a diferença de tamanho aqui entre o cadeado e a xícara do que com a câmera principal do meu aparelho, certo? Que tem um campo visual um pouco mais fechado. E aí a gente consegue interpretar até melhor essa questão de perspectiva, certo? Essa questão de profundidade, tá? Não só por esse efeito de desfoque de fundo, certo? Mas também por conta da própria cena. A gente está focado em uma região menor daquela cena, então a representação do 3D no 2D vai ser mais bem apresentada, certo? Mais bem capturada. E aí eu coloquei esse exemplo aqui só para representar isso, sabe? Por outro lado, a gente consegue perceber melhor também a distorção que é causada, né, pelas lentes aqui quando a gente tem objetos na periferia da cena. Se eu tivesse capturado a imagem com um cadeado mais perto de uma das quinas da imagem, ou seja, numa periferia extrema da imagem, esse objeto estaria ainda mais assim estranho, sabe, deformado, do que aqui na periferia simplesmente de um dos eixos, né, da imagem, tá? Então, a gente tem a distorção óptica que eu acabei falando um pouco agora, que é justamente quando a lente, eu vou voltar aqui, perceba essa grande ocular, por exemplo, né, que é uma ultra wide angle, enquanto que essa daqui seria um wide angle, certo? Tipo, é um grande amplo, um grande campo de visão, enquanto que essa daqui é um ultra, mega ultra campo de visão, certo? O que ela captura. Então, essas lentes acabam causando uma distorção ainda maior, como a gente falou, certo? E aí eu meio que misturei um pouco os dois assuntos, essa questão de distorção, né? Tanto de perspectiva, a questão de um objeto ser maior que o outro, como também essa distorção óptica, né? Causada pelas lentes, né? E isso acaba afetando a geometria dos objetos, tá? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu gosto muito de foto, então, sei lá, eu tô andando na rua, vejo um prédio bonito, uma cena bonita, eu vou lá e fotografo. E geralmente o que acontece é isso daqui, certo? Os prédios geralmente eles têm colunas aparentes, né, nas suas superfícies. E aí, quando eu capturo a imagem, as colunas que no meu sistema visual elas são retas, na imagem elas ficam meio curvas, sabe? Então, é por conta dessa distorção óptica causada pelas lentes, certo, das câmeras, dos sistemas de entrada. E aí a gente tem dois tipos aqui muito claros, né, onde essa distorção é feita de maneira interna, então ela comprime, ela achata, internalizando aqui os fótons, né, que estão chegando à lente. E aqui a gente tem esse outro efeito que ele acaba deixando mais gordinho a imagem, certo? E quanto mais próxima da periferia, certo? Como eu falei, maior é essa distorção, porque a gente está tentando representar o 3D em 2D, isso é algo bem complicado. E aí a gente tem um outro efeito aqui, um outro artefato
certo? Isso aqui é interessante. É, ele se chama Rolling Shutter, tá? E a origem desse efeito é devido ao funcionamento das câmeras que a gente tem, né, comumente, que são câmeras com sensor CMOS. Essa câmera com sensor CMOS, ela captura a imagem ou de cima para baixo ou de baixo para cima, sabe? Ela vai identificando a imagem, assim como se fosse salvando a imagem, anotando a imagem em linhas de baixo para cima ou de cima para baixo. Né? Isso aqui seria um sensor CMOS. Existem sensores que capturam a imagem como um todo, assim, de uma vez. Pá. Mas é mais comum que a gente encontre esses sensores CMOS, certo? Então, a gente tem em diferentes tempos a captura de diferentes regiões da imagem utilizando o CMOS. E aí a gente consegue perceber o efeito quando a gente tenta capturar algo que está se movendo muito rápido, certo? Então, vamos supor que aqui nessa câmera, ela é um sensor CMOS, certo? Muito claramente, mas que ela captura de cima para baixo. Então, a gente vai escrevendo linhas por linhas. E também eu esqueci de falar, perdão, que ela pode capturar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, certo? Mas o CMOS não quer de uma vez, certo? Isso aí seria um sensor global, que ele captura tudo de uma vez. E aí nessa imagem aqui a gente consegue observar que ela assim, tem o efeito de que algumas coisas estão flutuando, como por exemplo essa hélice aqui, tá? E eu imagino que essa hélice esteja rodando nesse sentido aqui do mouse. Eu imagino, não estou dizendo que foi isso, eu não sei, tá? Mas para isso eu tenho um vídeo muito bom que eu vou recomendar logo em seguida sobre esse Rolling Shutter aqui, é bem interessante. E até acho que eu vou colocar aqui, mas para que a gente entenda um pouco melhor o que seria esse sensor, certo? Bora ignorar aquela minha tentativa de explicar como funcionou a câmera, porque eu não tenho muita ideia, né? Não sei qual sensor ele utilizou. Eu sei que foi um CMOS, mas se capturava da esquerda para a direita ou de cima para baixo, eu acho que era da esquerda para a direita, tá? Sim, esse daqui é um sensor CMOS, certo? E esse rapaz aqui é o que causa aquele efeito do Rolling Shutter, certo? Então, se eu der play aqui, vocês vão ver que essa linha desceu de cima para baixo. Essa é uma linha imaginária, tá? Pelo amor de Deus, não entenda que isso aqui é realmente o funcionamento dele. Mas ele vai anotar, ele vai perceber e fixar, né, aqueles fotos que estão chegando no sensor de cima para baixo, certo? E isso causa o efeito que a gente conhece, tá? Que é justamente esse daqui, certo? Esse canal é muito bom, eu recomendo. Eu vou deixar esse vídeo aqui nas referências. É bem legal. É um vídeo antigo, mas ainda assim é assim, ótimo, 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 bem interessante. Recomendo ver sobre isso. E dando continuidade, sim, isso aqui afeta a aparência dos objetos, certo? Como a gente viu na aula anterior, as formas, a identificação do que é um objeto é algo excepcional. Assim, não dá para você julgar a qualidade da imagem de um objeto sem entender aquele objeto, certo? Então, esse artefato acaba, assim, prejudicando, podendo prejudicar a qualidade da imagem. E aí a gente tem, por último aqui, sobre os atributos globais, as não uniformidades, certo? Isso acaba sendo, sim, um efeito que muitas vezes pode prejudicar a qualidade da imagem, mas eu particularmente gosto de um desses efeitos que a gente vai ver, certo? Então, muitos dos atributos apresentados podem expor a aparência de diferentes campos de visão, certo? Por diferentes campos de visão. Isso também é verdade para atributos de exposição e cor. O termo geral para essas não uniformidades é o sombreamento. O que é que ele quis dizer aqui? Que enquanto para lentes a gente tem aquele efeito de distorção nas periferias para os objetos, a gente também pode ter esse efeito tanto para exposição, tá? Quanto para as cores, certo? E isso se chama sombreamento ou shading. Isso é usado para enfatizar que esses efeitos eles podem ser devido a diversos fatores diferentes, né? Como uma vinheta de lente, variações na sensibilidade angular dos pixels do sensor e filtros de corte de IR e também pós-processamento. Aí eu coloquei aqui esse pós-processamento que é como eu uso, eu adoro esse efeito,
certo? E aqui a gente tem dois exemplos, né? Um do sombreamento de luminância e outro do sombreamento de cores, certo? O que eu gosto particularmente é o sombreamento de luminância, que aí a gente pode ver que os cantos da imagem aqui, eles estão mais escuros, certo? Enquanto que o sombreamento de cor, ele altera essa representação das cores, né, de fora para dentro, de dentro para fora da imagem. A gente percebe que há uma região aqui externa ao centro e interna à periferia que está bem representada as cores, né? Quando a gente compara aqui com essa cor do centro da imagem à esquerda, certo? Então tem uma região aqui ao redor desse bulbo verde, esverdeado, que sim está sendo bem representado. Esse eu não acho tão interessante, particularmente, mas esse eu gosto bastante. E sobre os atributos globais, eu acho que é isso. Agora nós veremos um pouco sobre atributos locais, só que em uma outra aula, né, eu vou particionar essa nossa aula em duas ou três, não sei ao certo. Então, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.